Amém, meu irmão, minha irmã? Mais uma vez que nós temos a oportunidade de entrar dentro dessa palavra e permitir que essa palavra entre dentro das nossas vidas. É uma estrada de mão dupla, né? Eu vou para Deus e Deus vem para mim. Eu vou buscar, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado, diz o Senhor. Então, quando eu busco, eu encontro. Ele falou assim, aquele que pede, recebe. Quem bate, a porta abre. Quem busca, encontra. Então, nós precisamos, né? Deus quer ser achado. Deus quer ser encontrado por você e por mim. E hoje nós vamos nos encontrar com Ele, amém? Esse programa, o Desfrutando do Amor de Deus, é para que você encontre com o amor de Deus. Para você desfrutar do amor de Deus. Como que eu vou usufruir de algo que eu não conheço? Então, a Bíblia, ela foi escrita, né, para você e para mim conhecermos Deus. Aprendermos como lidar com esse Deus, o Criador de todas as coisas. E o que acontece? Quanto mais eu conheço, mais eu tenho condições de usufruir disso. Isso é tão claro. Por exemplo, vamos supor que você ganhe uma Ferrari de presente, um automóvel Ferrari. Se você não conhecer, você não vai saber dirigir. Se você não dirigir, você não vai usufruir dessa... Deve ser uma maravilha, né, dirigir uma Ferrari. Eu já entrei dentro de uma. Mas eu não dirigi, não. Mas deve ser algo fantástico dirigir. E outra coisa, eu posso até saber dirigir um tanto assim. Mas a Ferrari, ela deve não. Ela tem condições de atingir velocidades, de fazer curvas, né? Uma autonomia, uma aderência, uma estabilidade, uma performance que o meu carro não chega nem a 10% do que ela pode proporcionar. Então, não é só, eu conheço Deus. Não, eu preciso conhecer mais. A palavra de Deus, lá em Oséias, diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, conhece hoje, amanhã eu vou conhecer mais. Quanto mais eu conhecer, né? Uma pessoa que tem experiência num trabalho, ela sabe como trabalhar mais eficientemente, produzir com mais eficiência. E é isso que você e eu precisamos. A palavra de Deus, aqui na parábola do semeador, Jesus fala que a palavra, né, ele compara a semente, e a semente, ela é apta, né, ela é capaz de produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Quanto que a palavra de Deus tem produzido na minha vida? Nas áreas da minha vida, qual a produtividade dessas palavras? É isso que o Evangelho faz, e é isso que eu tenho me proposto a fazer para você. Eu tenho procurado conhecer, eu tenho procurado experimentar, desfrutar, e eu procuro passar para você. Olha, faz desse jeito aqui que a palavra está falando. Eu sei desse dom na minha vida. Eu posso falar assim sem nenhum orgulho humano, porque eu reconheço que é um dom de Deus. É algo de Deus para a minha vida. Né? É a capacidade de entender a palavra e destrinchar essa palavra, e fazer com que essa palavra ela seja mais facilmente absorvida por você. Amém? Eu quero ler um texto aqui com você hoje, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, que eu quero falar duas coisas a respeito dessa palavra com você hoje. A respeito de fruto e folha, e a respeito de se eu estou falando ao monte ou eu estou falando a respeito do monte. São duas coisas distintas que nós vamos tratar nesse mesmo texto que Jesus ensina aqui. No capítulo 11 de Marcos, a partir do verso 12, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Então Jesus estava com os discípulos nessa cidade chamada Betânia, ele sai com os discípulos dessa cidade e ele teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhes disse, falou para a figueira, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E passando eles pela manhã, verso 20, viram que a figueira secara desde a raiz. Vamos trabalhar nesse primeiro texto, a respeito do fruto e da folha. Jesus estava com os 12 discípulos, caminhando, e ele vê uma figueira, ele vê algumas figueiras talvez, e uma dessas figueiras, dessa árvore figueira que produz figo, ele viu que ela estava cheinha de folha.
E ele se aproximou dessa figueira, porque para ver se tinha algum fruto. Mas a Bíblia diz que não era tempo de figo, não era tempo de fruto. E Jesus ficou extremamente bravo com aquela figueira, porque ela tinha aparência, mas ela não tinha produtividade. E é interessante, demorou muito tempo para eu entender esse texto. Porque, peraí, não é tempo de figo. Jesus vai lá, não encontra figo e amaldiçoa a figueira? O normal não é tempo de dar milho. Eu chego lá no campo, mas não produziu milho, eu vou arrebentar com essa plantação? Mas é interessante que a figueira ela tem uma característica distinta das outras árvores. Não sei se existem outras, mas eu sei que a figueira é assim. Que primeiro vem o fruto para depois virem as folhas. Antes é o contrário, né? Primeiro vem a flor, vem as folhas e depois vem o fruto. Com a figueira é o contrário. Com a figueira primeiro vem o fruto e depois vem a folha. Por isso que quando diz não era tempo de figos, não era tempo de fruto, mas se Jesus viu uma figueira que tinha folha, certamente teria figos. Ah, pastor, mas Deus não é Deus? Deus não sabe todas as coisas? Deus não é onisciente? Jesus não sabia que tinha figo? Lógico que sabia que não tinha. Ele usou isso daqui, essa situação, para nos ensinar algo. E você vai aprender hoje. E você vai chegar a uma conclusão. Você é uma figueira que está tendo figo, ou você está uma figueira que só tem folha? Meu irmão, quanto tempo faz que Jesus entrou na sua vida? Quanto tempo faz que Jesus passou a ser Senhor e Salvador da sua vida? Jesus está atrás de frutos. Jesus está atrás de uma vida transformada. Jesus está atrás de quê? Para quantos que você tem pregado o Evangelho? Quantas pessoas já viram mudança na sua vida? Como diz a palavra, né? Paulo fala, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. A mentira você já aboliu da sua vida? Ou ainda tem dado o fruto da mentira? Deus está atrás do fruto da verdade. Né? O que roubava não rouba mais. Põe um ponto final nisso. O ponto final da preguiça, o ponto final do comodismo, o ponto final de viver às custas dos outros. Você nasceu de novo, Jesus entrou na sua vida, então muda de vida, começa a dar fruto. Fruto de oração, fruto de jejum, fruto de autoridade. Nós precisamos e as pessoas precisam de ver frutos nas nossas vidas, porque as pessoas estão famintas de Deus e elas querem se alimentar de Deus. E Deus vai usar quais árvores, quais pessoas para alimentar essas pessoas famintas? Vai usar você e a mim. Você sabia que a figueira, a oliveira e a videira são tipos de Israel, da nação de Israel na Bíblia? Sempre quando fala sobre a figueira que produz figo, a videira que produz uva e a oliveira que produz azeitona, é sempre uma comparação da nação de Israel e da religião judaica, né? Então, quando Jesus ele viu aquela figueira representando a nação de Israel, tinha aparência de religião, tinha aparência de uma vida produtiva, de uma religião que produz. Aí ele chega lá e não encontra nada, ele só encontra uma aparência, ele só encontra uma religião. Ele falou, a partir de hoje, ninguém mais vai comer, vai se alimentar da religião judaica. Meu irmão, quando Jesus ele passa por você, o que ele tem visto? Só aparência de crente? Então carrega a Bíblia igual crente. Domingo vai na igreja igual crente. Mas e segunda-feira? Trata a esposa como crente ou não? Trata o patrão como crente? Trata o funcionário como um cristão ou não? Se não, é tudo só aparência, só folha. Só tem uma aparência. E Deus, a Bíblia diz que Deus ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Não foi assim a escolha de Davi? Samuel foi lá e Deus falou para ele, vai lá porque na casa de Jessé eu escolhi um dos filhos dele. Aí passou um alto, bonito, forte, não sei o quê, e falou, certamente esse é o escolhido de Deus. Ele falou, você está enganado, Samuel. Porque eu não vejo como o homem vê a aparência. Eu vejo o coração. Sabe? Roupa de crente. Sabe como é que é roupa de crente?
aquela saia que vai, né, passa do pé, cabelo que passa das costas. Isso tudo é aparência. Não, eu não uso maquiagem por quê? Porque é aparência de crente. Eu quero saber se existe fruto. Você tem fruto? Ou só tem folha? Ou é só uma aparência? Não, eu não como carne de porco. Eu não faço isso num dia de sábado. Isso é aparência, isso é religião. Jesus não está atrás disso não, Jesus está atrás de fruto. Meu irmão, eu pego muito pesado em relação à religião, porque a religião, ela nunca produziu nada, ela nunca salvou ninguém. Foi Jesus que salvou as pessoas. Foi Jesus que morreu naquela cruz por você e por mim. É atrás desse Jesus que as pessoas estão. E aí as pessoas famintas de Deus, procurando o Evangelho, procurando se alimentar, porque a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando as pessoas vêm atrás de mim, elas estão atrás de uma palavra, elas estão atrás de uma oração, elas estão atrás de um conselho, de uma direção, elas estão atrás de um alimento, que as alimente, que elas saiam dali saciadas. Meu irmão, eu tenho um cuidado com os cultos lá na igreja, porque as pessoas vão, elas saem das suas casas, e elas se dispõem, né, a ir à igreja a pé, de ônibus, de carro, elas pagam um preço. Elas separam um tempo para ir lá na igreja. Elas vão lá atrás de fruta, elas vão lá atrás de alguma coisa. Aí eu chego lá e dou só uma aparência de religião? Eu só dou uma teoria do Evangelho? Que isso? Qualquer coisa para elas comerem? Não. Lá na igreja eu falo isso, para a honra e glória do Senhor. Lá o povo sai com a barriga bem cheinha, sai satisfeito. Por quê? Porque eu não posso brincar com isso. Elas estão com fome. Jesus, ele nunca deixou ninguém com fome. Jesus, quando o povo estava com fome, ele não multiplicou pão e peixe? Quando as pessoas não tinham necessidade, Jesus não manifestava o poder do Pai dele, o poder do nome dele, a autoridade nele na vida das pessoas? É isso que as pessoas querem. Quer dar um puxãozinho de orelha em você, que Jesus já entrou na sua vida. Você que já conhece Deus, as pessoas têm se alimentado de você, você tem tido uma palavra, você tem tido uma direção, você tem orado por essas vidas, elas têm se encostado em você e têm encontrado um alimento, têm saído ali alimentadas, não, isso é coisa de isso daí o pastor, não, meu irmão, e de pregar o Evangelho, isso é para todo mundo, amém, meu irmão? Então eu quero que você responda essa pergunta. E você, como uma árvore de Deus, representante de Deus nessa terra, você está com folha ou você está com fruto? Você tem alimentado as pessoas ou as pessoas que têm chegado perto de você têm saído dali com fome ainda? Amém? 2 minutinhos nós voltamos para a gente conhecer agora essa outra parte desse texto que Jesus nos ensina.